Olá pessoal, hoje a gente vai ver como calcular a área de um paralelogramo. Primeiro de tudo, o que é um paralelogramo? Se você olhar para essa figura, você vai perceber que ela é muito parecida com o retângulo que a gente viu na aula passada, só que com uma inclinação para a direita. Ele tem uma base, tem uma altura e vai ter características que batem com as mesmas características do paralelogramo. São elas: ele é um polígono convexo, ele é um quadrilátero, ou seja, ele possui 4 lados, como a gente pode ver muito bem, AB, BC, CD, DA. Os seus lados opostos são paralelos, ou seja, AB é paralelo a CD, assim como AD é paralelo a BC. São características que também aparecem nos retângulos. Seus lados opostos também têm mesma medida, são congruentes. Então, AB tem a mesma medida de CD, ou seja, são iguais, e o mesmo ocorre para AD e BC. Eles têm a mesma medida, são iguais, certo? Quanto aos ângulos internos, eles são sempre congruentes, os ângulos opostos. O que é que eu entendo por ângulo oposto? Ângulo oposto é exatamente quando esses ângulos estão olhando um para o outro, digamos assim. Uma forma mais simples de você compreender isso seria como se esses ângulos estivessem se olhando, certo? Então, esses ângulos possuem a mesma medida. E o mesmo ocorre para esses dois aqui. Então, ADC tem a mesma medida de ABC, assim como DAB tem a mesma medida de BCD. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cortar o nosso paralelogramo de forma perpendicular, ou seja, de forma que aqui tenha um ângulo de 90 graus. Certo? Vamos chamar esse ponto de F e o nosso ângulo aqui é de 90 graus. E o que a gente faz agora? Nós pegamos esse triângulo que foi formado, colocamos bem aqui. E veja só o que a gente tem. Um retângulo, certo? Veja que a base vai continuar do mesmo tamanho. O que a gente fez foi tirar esse triângulo daqui e trazer para cá. Vamos usar a malha para ver isso melhor e veja que a base vai encaixar exatamente do mesmo tamanho, certo? Então, como é que a gente faz para calcular a área de um paralelogramo? Do mesmo jeito que a gente calcula a área de um retângulo. Multiplica a sua base pela sua altura, certo? Vamos colocar aqui os outros ângulos de 90. Nosso paralelogramo virou um retângulo e a sua área pode ser calculada como a área de um retângulo, ou seja, base vezes a altura, certo? Vamos ver um exemplo disso em uma questão. Carlos pretende imprimir 80 adesivos em formato de paralelogramo, cada um com 8 cm de altura por 15 cm de comprimento. Para saber quanto papel vai utilizar, ele precisa saber também a área de cada cartão. Determine, em centímetros quadrados, quanto papel Carlos utilizará. O que a gente vai fazer nessa questão é simples. A gente vai calcular a área de um adesivo, ou seja, de um paralelogramo, e vamos multiplicar por 80. Afinal de contas, ele quer saber quanto ele vai utilizar no total, certo? Então, vamos lá. Está aqui o nosso cartão, a sua altura, 8 centímetros, a sua base ou comprimento, 15 centímetros, e, portanto, como é que a gente vai calcular a área? A gente acabou de ver. Vai multiplicar a base pela altura, ou a altura pela base, certo? A área do cartão vai ser, então, 8 centímetros, altura, vezes a base, 15 centímetros. Isso dá um total de 120 centímetros quadrados. 8 vezes 15, 120, centímetro por centímetro, centímetro ao quadrado. Então, a área total que ele vai utilizar de papel será 80 vezes 120. Por quê?
Se um cartão tem essa área, então para eu saber a área total eu tenho que multiplicar por 80. Logo, a área total que o Carlos vai utilizar de papel é 120 cm² vezes 80, ou seja, 9.600 cm². É exatamente isso que ele vai utilizar de papel. Antes de finalizar, vamos fazer um breve comparativo entre o retângulo e o paralelogramo. Isso porque, como a gente viu, eles têm características que batem. E cabe a pergunta: será se um retângulo e um paralelogramo são a mesma coisa? A gente vai ver que não. Primeiro, eles são convexos. Isso bate. Eles são quadriláteros. Isso também é verificado. Eles têm lados opostos paralelos e esses lados opostos também são congruentes. Então, até aqui, a diferença entre um retângulo e um paralelogramo é nenhuma. Porém, aqui a gente encontra a diferença nessas duas condições. Porque para ser retângulo, os ângulos opostos têm que ser congruentes, mas têm que medir 90 graus. Enquanto que num paralelogramo a afirmação é bem mais forte, porque os ângulos opostos só precisam ser congruentes, mas não necessariamente iguais a 90 graus, certo? Enquanto aqui nós temos que seguir uma restrição de 90 graus, aqui não há restrições. Com isso, a gente pode perceber o seguinte: todo retângulo é paralelogramo, porque ele atende a cada uma dessas exigências aqui. Ele é polígono convexo, tem 4 lados, esses lados opostos são paralelos e congruentes, e os ângulos opostos dele são congruentes. São iguais a 90 graus, mas o fato de ser congruentes já atende essa exigência aqui. Então, todo retângulo é paralelogramo. Porém, nem todo paralelogramo vai ser um retângulo, porque os ângulos opostos serem congruentes não necessariamente implica dizer que eles têm que ser igual a 90 graus. Com isso, a gente termina a nossa aula dizendo o seguinte: todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Então, pessoal, a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem qualquer coisa que tenha ocorrido durante a aula e até a próxima.